Quarta-feira, nosso podcast, né, o nosso bate-papo aqui de todas as terças, de quartas e quintas-feiras. Ontem nós tivemos aqui o Luiz Carlos, o famoso Tumba, contou aí a história dele, né? Uma história bonita, de muita luta e muito trabalho. Hoje, você vai estar me assistindo aí, né? A visão da família. Quem está aqui no bate-papo comigo hoje, nada mais, nada menos do que a professora Francisca Aragão. Né? Uma história viva aqui no nosso município, né? E principalmente quando a gente se refere à educação. Então, como eu disse aqui com o Jorge Viana, a professora Francisca é uma lenda viva, né? Vai estar aqui trocando uma ideia com a gente, falando um pouquinho aí da história dela, a história dela se confunde com a história da educação, com a própria história do município aqui, né? Então a gente vai trocar uma ideia sobre isso, tá bom? Vamos falar também que amanhã nós vamos ter aqui a nossa cabeleireira Pamela Rocha. Atentem para nosso papo de amanhã. A Pamela, ela tem uma história assim muito interessante e que as pessoas precisam ouvir o que ela tem a dizer amanhã. Tanto da parte da vida dela, né, da dificuldade que ela enfrentou. Ela é uma mulher que nasceu num corpo masculino, né? Então ela vai contar tudo isso, né? A história dela desde a escola, da infância até hoje, né? As conquistas que ela teve, é uma das profissionais cabeleireiras, assim, das mais renomadas até do nosso estado e também da causa, né? Das pessoas GLBT que a gente chama, né? Então ela vai estar aqui amanhã. Antes da gente falar com a professora Francisca, na semana que vem nós vamos ter uma semana aqui de música. Vamos estar aqui com os principais artistas do nosso município, contando as suas vidas aqui, também tocando música para você, inclusive o Neto, né? Nosso Neto aqui é o nosso técnico de áudio, de vídeo, e é um dos artistas novos aqui do município. Agradecer ao Leandro Abreu, nosso parceiro aí, da Marcenaria Império Rústico. O Leandro é bom, o Leandro faz uns móveis bacanas, liga para ele, 99993-2317, manda um zap para ele aí. A IDNET, né, nós estamos aí numa fase de consolidação da nova internet através da fibra, planos a partir de 129, contrate aí o serviço da IDNET, meu amigo Delmar vai aí, instala tudo e deixa a tua internet voando aí para tu assistir filme, baixar vídeo e ouvir música, enfim, e não ter nenhum travamento, tá bom? 999 12 13 35, chama a IDNET aí na tua casa. Topcar Mobilidade Urbana, tu já sabe, baixa o aplicativo e tem um veículo aí na sua casa para lhe transportar, para lhe levar, para lhe trazer, qualquer hora do dia e da noite. A galera tá aí atenta, né? 992 50 34 58, fala aí com o Rodolfo. A partir da próxima semana nós devemos ter outro publicado, deve estar ingressando com a gente aí, vamos acertar os detalhes. LS Som, locação de som, e também se você quiser um artista, Leandro Simões, ele, né, sonoriza aí o seu ambiente, sua festa religiosa, sua festa de casamento, seu noivado, seu aniversário, enfim, a sua reunião de família. Quiser dar uma animada aí, ele leva o som e também ainda leva os músicos se você precisar. 999386041. Vê aí. Hortifruti de casa tá bombando aí no bairro Novo. Hoje eu fui lá, comprei pra Alzira, né? A Alzira, antes de dormir, gosta de comer uma maçã, gosta de comer assim, uma uva, gosta de comer assim, uma fruta, né? E hoje eu reforcei aí o estoque dela lá na Hortifruti de casa. Velho, tem tudo, né? E se você às vezes não pode comer isso, não pode comer aquilo, lá na Hortifruti tem muitos produtos naturais. E também tem escorte de suíno já prontinho para tu assar aí, tá bom? Frutas e verduras lá. Comprei limão pro Henrique. O Henrique adora comer com pingadinha de limão. 99242 2590. Fala lá com o Eric, a moçada lá, né? E Dr. Cacá Rocha, cirurgião dentista, vai dar um trato no teu dente aí. O consultório ali em frente é o João Ribeiro, velho. Vai lá, 99234-6634. Tu vai ter lá a equipe da doutora Raquel Viana lá te esperando. E se você quer comprar material escolar para seu filho, ou você quer dar uma organizada no seu escritório aí, né? 99905-9070, falar com a Mirna, né? Na MP Business, tudo em papelaria ali no interior da loja Seik Moda, na Quintino Bocaiúva. Fechou então? Estamos ao vivo aqui pelo Facebook, estamos ao vivo também pela Nova Era FM, com o nosso programa de hoje, né? Muito legal. Agradecer a minha filha Janaína, que produz aqui todo o nosso material, né, de divulgação. Tá bom? Fechou então.
Neto Pereira, então vamos trocar uma ideia aqui com a professora Francisca. Professora, dizer para a senhora, nós já estamos aqui hoje, deve ser a... Neto Pereira, eu estava contando hoje, deve ser a 40ª entrevista que nós estamos fazendo depois que nós inauguramos nosso podcast. Então, se tem uma coisa que nós estamos é informados, professora. E o Neto tem 18 anos, eu estava pensando, esse menino aqui acompanhando todo dia uma história de vida diferente, como ele vai enriquecer, né? Professora, como é que a senhora está? Boa tarde. Boa tarde, senhora. Eu estou bem, graças a Deus. É uma alegria poder estar aqui para contar uma história. E a minha história realmente se confunde com a história do município, porque eu cheguei aqui com 10 anos, em 1952. Eu já tinha 10 anos, eu sou de 42, fiz 80 anos recente, né? E eu vim analfabeta ainda. Eu fui estudar no João Ribeiro. A sua tia foi a minha primeira professora, a dona Elisa. Ela me marcou. Eu sou professora hoje, acredito, por causa da modéstia, da humildade da dona Elisa, da professora Elisa. Não sei se você conheceu, mas parece que era a mãe do Edson, né? Do Edson Cavalcante. Ela foi a minha primeira professora aqui. Primeira professora, ninguém esquece. Nunca, a minha ainda tem vida, a professora Francisca Oliveira. Nunca tem um dia do professor que eu não mande uma mensagem para ela. É, né? Muito legal, a gente não esquece. E tive grandes profissionais na minha vida. Pode falar, professora. Então, eu consegui concluir o ensino fundamental, que hoje nós chamamos, naquela época era ginásio normal, em 63. Mas eu já estava trabalhando desde 58 como alfabetizadora de adulto, na maçonaria, ali onde é a biblioteca pública hoje. Já tinha um EJA lá, né? Já tinha uma EJA lá que era diferente, era pela prefeitura. Minha carteira assinada foi assinada pela primeira vez em 58 pela prefeitura. E quando eu fiz o exame final, em 63, que era... A gente fazia prova escrita e oral. E o padre Trindade foi que me arguiu oralmente. Quando terminou, ele disse, eu quero falar com você amanhã, às 7h30, na casa paroquial. Aí eu fui, você vai ser professora, nós vamos fundar uma escola. E aí nós fundamos o Instituto São José. Então, essa marca da fundação do Instituto São José, que já vai fazer 59 anos, foi uma coisa que me marcou muito, porque foi uma trajetória de muito sucesso a escola e de grandes nomes, de grandes profissionais saíram dali. Então, é uma coisa que me satisfaz e me alegra ter participado dessa história bem do início. Eu fui a primeira professora do Instituto, eu que preparei a documentação, tudo muito elementar, porque ninguém tinha tanto conhecimento como hoje, até o registro no MEC. Então, isso, para mim, foi um grande feito da minha vida profissional, né? Então, continuei, mas eu estava insatisfeita porque eu queria ser normalista, que era o magistério. Aí ele conseguiu uma bolsa de estudo, eu fui interna no Colégio de Freira, num curso intensivo, de 1 ano e 8 meses, concluí a escola normal, e voltei, fiz pedagogia em Rio Branco. Sempre a pedagogia era parcelada, eu passava o ano trabalhando, ia nas férias. E a outra segunda ação, e quando eu voltei, eu já era destaque, porque naquela época não tinha professor aqui com escola normal. E eu fiz a pedagogia, voltei, só eu tinha pedagogia. E eu já assumi o núcleo de educação, que naquela época era inspetoria de ensino. E eu disse, eu era diretora da Plácio também, a gente assumia muita coisa, porque não tinha profissionais. Aí estava chegando o 7º BEC aqui, também eles contribuíram, deram a sua contribuição na área de educação, tanto o Matuí, que era o comandante geral, Capitão Matuí, a Dalva, a esposa dele, que era formada em letras, e 2 sargentos também foram professores. E
E um dia eu disse lá na mesa, amanhã eu vou em Rio Branco falar com o governador. E o João Maia Rio era professor também. Disse, o que é que tu vai fazer? Eu disse, eu vou pedir nível médio, que naquela época era 2º grau. Eu vou pedir 2º grau porque nós precisamos, nós não temos mais como crescer, não tem profissionais. Nós precisamos de nível médio aqui e avançar no conhecimento. Isso tu vai gastar teu dinheiro e tu não vai conseguir. Isso, mas eu vou. E era o Mesquita, o governador. E eu fui, marquei uma reunião com ele, mas eu tinha conversado com a secretária de Educação, que era a professora Maria Zé Bezerra dos Reis. Ela disse, eu vou lhe dar todo o apoio, vou lhe ajudar. E ele riu, disse que era filho de Feijó e que não tinha ainda escola em Feijó. Por que ele ia mandar para Tarauacá, né? Essa rixa é antiga, né? É. E eu disse, não, mas eu preciso, Tarauacá precisa, Tarauacá é maior. Justifiquei, fiz um documento, ele disse, então a senhora vai ser a diretora. Eu disse, mas eu sou a diretora da Plasto e sou inspetora de ensino. Então a senhora se vira, se a senhora não for, eu não vai ter nível 2º grau lá. Aí eu pensei, eu disse, eu chego lá, eu do outro passo a escola para outro professor. E assim eu fiz. Aí a professora já veio comigo, fez a aula inaugural e nós já começamos a funcionar em 76, a escola de nível médio. Eu fui dirigir a escola e o Tião Lessa foi dirigir a escola Plástico de Castro, né, que era ensino fundamental. Né. E quando eu assumi a Secretaria Municipal de Educação, na época do Júnior, prefeito, o Sansão Ribeiro era o reitor, filho de Tarauacá. Disse, agora eu vou trazer o curso superior para cá. Aí fiz o documento, vocês até assinaram, fiz um documento com bastante assinaturas e fui. Foi difícil porque até jovens de Tarauacá eram contra, que já estavam lá, né? E tinha que passar por uma aprovação do conselho, né, do conselho universitário. E eu defendi, e teve um que levantou que era contra, porque era um ensino não ia ser um ensino de qualidade, mas a interiorização é um direito, então nós vamos, e conseguimos. Você foi aluno daquela primeira turma. Pois é, nós fomos 80 pedagogos, fomos 82 pedagogos, foram os pioneiros aqui. E foi um grande curso, viu? Foi um curso presencial. Presencial. Era um curso que a gente aproveitava muito e a gente... Grandes profissionais saíram dali. Muita gente tinha experiência já de sala de aula, né? Outros mais novos, mais jovens, eu era muito garoto ainda. Mas a gente passava dias e dias fazendo trabalho de pesquisa, os grupos se reuniam e as mulheres chegavam. As apresentações eram assim, muito rígidas, muito... E era uma época, professor, em que, do ponto de vista ideológico, a gente debatia as coisas com consciência. Com calma, né? A gente tinha os posicionamentos da gente. Hoje a coisa ficou muito tensa, mas a gente debatia. Dentro dos trabalhos da gente na sala de aula, a gente travava uns debates tão ricos, né? Tão ricos. Nos intervalos, fazia as rodinhas, tinha os grupos. Foi uma coisa muito rica. Aquilo para Tarauacá foi uma benção. E eu considero aquele curso, professora, assim, a visão que a senhora teve na época, né? Que o pessoal dizia, é um curso no interior, não vai ser uma coisa fraca, vai ser um faz de conta. Né? E hoje a gente está fazendo pela internet, né, professora? A senhora vê como já estava dando um passo à frente naquela época, né? Aquele curso de excelência, viu? Foi. Eu também acho, eu fiz, eu sei como é que foi aquilo. Né? Os professores, todos os professores, mestres, doutores, fez vestibular, tudo, né? Então, aquilo ali foi outra conquista na minha carreira profissional. E depois, na década de 90 já, o PT ganhou, o doutor Jazone me convidou para ser secretária, eu fui ser secretária. E tinha uma coisa que me incomodava, porque nós encontramos um sistema de educação municipal destruído, você sabe dessa história. Não tínhamos professores, não tínhamos a escola, não tínhamos nada. Então, nós fomos reconstruir todo o sistema, e dentro dessa reconstrução, era prioridade também
qualificar profissionais. Então, nós, através de um convênio que eu consegui com o SESI, porque o presidente da FEAC, na época, era de Tarauacá, era o João Albuquerque, nasceu lá na rua que eu moro, e eu fui lá, conversei com ele, ele disse, vamos proporcionar tudo. E eu trouxe professores e nós demos o ensino fundamental para os professores, porque eles nem tinham ensino fundamental completo. Então, através desse convênio com o SESI. E aí, eu fui eleita presidente da Undime. E aí tive condição de viajar e conhecer outros sistemas de educação de outros estados e trazer para Tarauacá o Proformação, lembra? É mesmo. E o Proformação era a escola normal para os professores que não tinham nível médio. Então, porque já não tinha mais magistério. Então, nós trouxemos o Proformação, foram 200 profissionais que nós formamos, de Jordão e Tarauacá. Mas como eu era presidente da Undime, logicamente eu trouxe para todos os municípios. Os 7 municípios maiores foram beneficiados com esse curso, né? Com a ajuda do Bill Marques, que era secretário de Educação, que foi assim, uma pessoa que me ajudou muito e aprendi muito com ele também. O plano de cargos, carreiras e salários, o primeiro, quando foi uma revolução aqui, com a criação do Fundef, nós fizemos aqui, eu me lembro que a prefeitura, quem veio dar uma consultoria e ajudar na construção do plano foi o Binho. Foi o Binho, né? Eu me lembro que a gente fazia várias reuniões na prefeitura, na Assembleia, quando a senhora era coordenadora, e saiu um plano que mudou a vida de todo mundo, foi o Fundef, né, professora? Foi muito bom. E o Fundef chegou, naquela época era Fundef, agora é Fundeb. Ele chegou numa hora muito delicada que nós não tínhamos recurso e, de repente, a gente conseguiu construir, formar professores, melhorar salário, criar plano de carreira e salário, que nós não tínhamos também, né? Então, o Proformação também foi outra conquista que eu considero muito importante na minha vida profissional, por conta da presidência da Undime, senão eu não teria conseguido. Importante registrar isso. Porque era uma parceria com o MEC, e o MEC bancou o pagamento dos professores, chamava orientadores, e os professores voltavam para a zona rural e era acompanhado pelos orientadores, né? Então, esses professores já estão dando aula no nível médio aqui, muitos deles, né? Então, foi um curso também de qualidade, né? E a educação, ela se caracteriza como a mola de todo o desenvolvimento de um município, de um estado, de um país. Se não valorizar os educadores, as pessoas que militam, que fazem educação, que estão ali com essa missão, que é uma missão, educar é uma missão, as coisas não funcionam. Você sabe que a pandemia deu uma quebra muito grande, né? A outra conquista que eu considero também, porque eu era coordenadora da Regional Tarauacá em Vila, PJ Tarauacá e Jordão, e a gente investia muita informação, porque a Undime tinha condição de trazer profissionais fora do Acre para dar formação. Então, como presidente da Undime, eu podia fazer isso. A Undime tem recursos, os prefeitos pagam uma taxa mensal, então a gente deu demos várias formações e conseguimos melhorar a qualidade do ensino. É tanto que Feijó, primeiro até que Tarauacá, mas eu trabalhava lá na parte pedagógica também, o prêmio de gestão, Feijó ganhou 2 vezes. Depois nós ganhamos uma vez o primeiro lugar, porque segundo e terceiro nós sempre estávamos classificados, né? Foi outra conquista. Mas isso só acontece quando tem a formação continuada, ela é fundamental na vida do profissional de educação. Porque, principalmente hoje, você fala, ele tem 18 anos, ele está crescendo numa velocidade incrível, muito maior do que quando eu tinha 18 anos. Por quê?
porque ele está num ambiente que favorece todo esse crescimento intelectual dele, né? E hoje o professor tem que estar preparado para atender essa demanda. Essa galera jovem aí. Essa galera jovem, né? E para isso, o sistema tem que estar muito presente, dando as formações necessárias para o professor estar sempre acima do nível do aluno, que ele não pode ficar só no nível do aluno. Professora, eu me lembro de outra luta, se você quiser tomar uma água aí, quando a senhora estava no núcleo, né, e no governo, acho que foi Jorge Viana, porque quando o Fundeb foi instituído, também havia necessidade até da contratação de novos profissionais, porque houve uma expansão, né? A senhora lembra, a senhora falou aí quando assumiu a SEMI, que as escolas aqui, principalmente na zona rural, não tinha quase nada, não tinha nenhum movimento, não né? Tinha nada. Professores urbanos também com meio de salário, estava um caos, né? Então ali foi um recomeçar. E também quando eu era do movimento, na época do SINDEAC, a gente se deparou com a seguinte situação. Professores tinha 2 níveis, né? O nível de professor de ensino médio e tinha o nível superior. Para ir para o nível superior, o professor tinha que, para aquela tabela, tinha que fazer um curso superior, né? E os que não estavam nem no ensino médio precisavam fazer pelo menos ensino médio para estar ali. Então, foi uma luta tão grande que eu me lembro que a gente fazia movimentos para que viesse mais curso superior. Aí nós tínhamos aquele curso de formação que os professores tinham que dar aula de manhã e estudar de tarde, outros davam aula de tarde, estudavam de manhã, para formar todo mundo, né? O Estado bancou o salário, mas primeiro ele formou todo mundo, para o pessoal poder haver a progressão, né, professor? Foi assim, foi muito intensa aquela época, foi um trabalho muito intenso para a gente dar conta da formação dos professores, da sala de aula funcionando com normalidade e da progressão funcional dos profissionais também, que ele estava ascendendo, né? Então, depois nós conseguimos também, que foi um documento feito ainda como coordenadora do núcleo, para vir o curso de formação superior para a zona rural, que é o Profi. Então, aquele foi outra revolução. Aquele foi outra revolução, né? Que a gente Tem muita história, as pessoas contam muita história daquilo ali. Pessoas que não tinham mais objetivo de vida. Não tinham mais objetivo. Pessoas até viciadas. Foi transformou a vida de tanta gente. Então, a educação, para mim, eu me encanto com a educação porque ela é transformadora. E ela transforma para o social, para o cultural, para o político, para o econômico. Ela transforma a vida das pessoas da forma correta, como a pessoa deve ser mesmo. Professor, ontem eu estava aqui conversando com o Luiz, que ele é membro da maçonaria, e a gente lembrou até do João Maia, que era um contador de história, mas um contador de história mesmo, não era história, porque ele fundamentava tudo, ele falava com conhecimento, né? E a Tarauacá, na época que fundou o município, que oficializou o município, né? Também surgiu, ao mesmo tempo que surgiu a Igreja Católica, a maçonaria e o município, né? E a senhora tem uma militância na Igreja Católica durante muito tempo. E como é que foi essa construção? Outro dia eu estava lendo sobre o novenário de São Francisco, né? A origem dele, né? Assim, uma coisa muito bonita. Até o próprio novenário de São José, as origens, começou numa reunião numa casa ali, depois ampliaram, fazer um espaço para que as pessoas pudessem caber mais gente. Da fé não deu mais, né? São Francisco como é que foi essa sua militância aí? A história da novenário de São Francisco, a origem, o seu Raimundo Moura, que é o avô do Nilson Mourão, ele veio para trabalhar aqui como guarda-livro, que chamavam naquela época, escriturário, que é o que nós chamamos de contador hoje, né? Guarda-livro. E no barco que ele veio, no navio, que não era barco, era navio, vinha a dona Liberalina, solteira, cearense, com os pais, porque todo mundo já estava vindo para o norte naquela época, por conta da dificuldade no Nordeste, por conta da guerra, por conta do preço da borracha, que era fascinante, né, aqui, né? Todo mundo vinha para cá, que estava no auge, seringalistas, né? Seringais. E ele vinha, e se conheceram no barco, no navio. E quando chegaram aqui, já estavam
com 3 meses já estavam casados. E ele ficou fazendo viagem nos rios Muru, Tarauacá, em todos esses rios, atendendo os seringalistas. E ela morava aqui na Copacabana, que não era Copacabana, era Colônia Marechal Hermes, na época. Oi. E lá, numa viagem que ele foi, ele sofreu naufrágio. Naufragou o barco, ia naufragando. E ele fez a promessa com São Francisco. E conseguiu se salvar e ninguém, não teve nenhuma perda de vida, nada, né? Aí ele chegou e disse para ela, que tinha feito essa promessa. Ela disse, então vamos cumprir. E ela era professora. Vai ser aqui na nossa casa. Aí começaram a fazer o novenário na casa deles, lá na Copa. Na Colônia Marechal Hermes, que aquilo tudo era mato para ali, nessa época. Eu ainda fui lá nessa festa. E cresceu muito a fé, as pessoas vinham, aí fizeram uma capela muito pequena, eu tenho até a foto, mesmo Eu também no meu blog, tem a história. de palha, né, coberta de palha, e continuou crescendo. Aí o bispo veio aqui, que era Dom Henrique Ruth, e ele disse para o Dom Henrique que queria colocar uma pedra fundamental para fazer uma igreja grande, mas queria ajudar a igreja da diocese, né? Aí fizeram, colocaram, mas o Dom Henrique decretou que não podia mais ser lá. Podia ter a capela, fazer como fizeram, mas não as festas não podiam ser mais feitas lá. Tinha que ser feita na paróquia, devido à grandeza que era, né? Que é ainda, né? O templo, né? E ele não gostou. O seu Raimundo não gostou e abandonou. Abandonou assim. Ele continuou devoto, mas não se envolveu mais. Aí a Igreja Católica assumiu e construiu no que é hoje. No que é hoje, né? A Celeste ainda é viva, a filha dele, só tem uma filha viva, mora em São Paulo. Ela assiste todas as novenas pelo Facebook. Transmitida mesmo. Ela, todas as noites, ela assiste, conversa muito comigo e eu conto as histórias para ela fica fascinada porque cresceu muito, né? Então, assim, olha... E a sua militância na igreja minha militância na igreja né? continua, eu sou ministra da Eucaristia. Você faz programa de rádio, está sempre lá. Ministra da Palavra e faço programa de rádio, sou comentarista de missa e sou da Legião de Maria. Ontem eu estava fazendo formação. Faço formação para os ministros da Eucaristia. Agora dia 13 de dezembro, o bispo vai vir, vai fazer envio desses que eu estou fazendo a formação. Novos ministros e ministro da Palavra também. Eu estou tão ocupada quanto antes, tá? Porque eu tenho que estudar, eu tenho que ter contato eu tenho um canal que eu faço contato com as pessoas da igreja, fora do Brasil até, para estar atualizada, porque o Papa Francisco, ele atualiza quase que mensalmente, ele é muito ativo. É muito simples. Muito simples, mas ele é um estudioso, e ele atualiza, então, através das Irmãs de Nossa Senhora, eu quero fazer um registro aqui, da ajuda que as Irmãs de Nossa Senhora deram à educação em Tarauacá. Assim, elas foram, assim, uma luz que chegaram para iluminar o que estava ainda, principalmente ali no Instituto São José, que elas chegaram em 71. Nós começamos em 64, em 71 elas chegaram. E elas deram uma vida àquela escola. E a comunidade, a sociedade deve muito às Irmãs de Nossa Senhora. Infelizmente não temos mais aqui conosco, né? Já não temos mais. Ficaram idosas e não se renovou, né? Hoje ninguém quer mais. Professora, a sua militância na educação, ela não se deu só em gestão. A minha mãe me falava, minha tia Áurea falava que ela recebeu por ano, né? O salário era por uma Era vez no federal. ano, né? E eu lembro que a senhora e outras militantes aí da causa da educação também colaboraram aí com a fundação do primeiro núcleo de resistência aqui dos professores, que é a ASPAC, né? Como é que foi isso, professor? Eu fui a primeira sócia do Sinteac aqui. A ASPAC fui a primeira.
Eu tenho esse documento. Uhum. Eu sou do tempo da Tereza Noronha, que era a presidente nacional da União dos Professores. Na minha época de sindicalista, eu fiz vários cursos que era curso Tereza Noronha, que era formação sindical. Eu acredito que eu fiz vários cursos com base nela, né? Com base nela. Eu tenho dela. foto com ela, né? Participei de muitos encontros fora do Acre com ela, né? E ali foi uma resistência muito grande. Eu me lembro, nós fizemos coisas aqui, a educação em Tarauacá fez coisa que nem o município do Acre fez. E essa característica continua, né, professora? Continua, Tu te lembra que nós inventamos que tinha que o Sinteac, que não era Sinteac ainda, era. Qual era o nome? Aspac. Aspac. Não, já era depois. Conversei com Moisés, contigo, com Pelé, com não sei quem lá, inventamos que nós tínhamos que eleger a secretária de Educação, porque eu fui secretária, não foi o prefeito que me convidou, não. Inspetor de ensino, ainda acredito que tudo fosse eleito. Era tudo eleito. E a gente, eles obedeciam a gente, né? Impressionante. Né? O Júnior obedeceu tranquilo, aceitou, fizemos a eleição. Todo mundo foi votar na Câmara. Aquela semente, ela não continuou, porque a Constituição diz que é um cargo de confiança, mas nas escolas nós conseguimos, né, professor? Até hoje. Nas escolas, o Acre é um pioneiro nessa questão. Pioneiro nessa questão de eleição para diretores, né? Isso é muito bom, porque a participação da sociedade, ela é fundamental. Ela valoriza a educação quando ela participa. É isso mesmo. E a comunidade escolar, ela escolhe, né, os gestores. Hoje não é mais só o diretor, escolhe uma equipe. E os avanços, a evolução natural da espécie, a gente tem que acompanhar, senão a gente para no tempo. Agora vamos falar de outro assunto, professor, e a política, como é que a senhora vê hoje, como é que a senhora já foi militante, né? Assim, uma militância muito tranquila, mais de pensar, mais de articular assim, né? Mas também de ir para a rua, já vi a senhora na rua. Não, eu era de ir para a rua. Genuína, né? Eu era de militar na rua, de visitar de casa em casa, porque eu gostava daquilo. Não é que eu não goste mais, mas... A época é outra, né, professor? A época é outra, eu parei. Mas eu visitava, eu tomava café de casa em casa, eu conversava com aquelas mulheres, eu nunca esqueço, na eleição do Rodrigo. Eu fui numa casa muito pobre, não vou dizer a rua nem nada, muito pobre, e só tinha um papelão para dormir em cima, não tinha colchão, e aquilo me incomodou, e eu voltei muito incomodada, mas não podia dar nada, porque... Né, ali não permite, né? Não permite, né? Quando terminar essa eleição, eu vou dar esse colchão para essa mulher. E quando... Mas ela me recebeu tão bem, ficou tão agradecida porque eu fui. Aí terminou a eleição, o Rodrigo ganhou primeiro. Com 2 dias, a menina que trabalhava comigo no núcleo, na portaria, chegou e disse: professor, tem uma mulherzinha aí querendo falar com a senhora. Eu mandei entrar, eu digo: mande, ela só quer pedir, professor. Eu disse: mas mande entrar, mande entrar. Olha, a senhora era ela. Ela me abraçou e disse: ganhamos a eleição, vim só lhe dar um abraço. Eu nunca esqueci isso. É a gente valorizar as pessoas, que elas valorizam a gente, né? Eu não conhecia aquela mulher. E ela hoje, ela faz WhatsApp para mim. Ela é minha amiga, sabe? O WhatsApp é uma revolução, né? É uma revolução. Professora, eu queria assim, como a senhora está vendo o nosso município, né? A senhora, com a experiência que a senhora tem, a senhora acompanhou aí a evolução da administração municipal, as leis mudaram. Hoje, um prefeito tem que ter muito cuidado com o que faz. Às vezes, um prefeito pode comprar um saco de bombom se não tiver todo um planejamento, um argumento, uma coisa assim. Senão ele ficou burocrático, né? Muito burocrático. Ficou muito burocrático. E nós tivemos assim, recentemente, nós tivemos o Wander, um jovem que dirigiu o nosso município, né? Nós tivemos a Marilete, tivemos o doutor Jazônio, um médico já, um cara já de vida. Hoje é um médico consolidado aqui, constituiu família, né? Tivemos o Esperdião, foi um garoto, né, na época. Tivemos o Cleudo, outro um grande craque do nosso futebol. Nós tivemos o Rodrigo, né? A
agora a prefeita, a Maria de Doutor, agora a prefeita Lucinéia, outra jovem, né? Como é que a senhora acompanha esse movimento todo, né, da política aqui no município, principalmente dessas gestões municipais? Porque Tarauacá é uma cidade muito complicada. Eu já disse que um município com a geografia do nosso, que você tem 2 rios aqui para cima, né? Você tem a BR que passa no meio do município, para cá tem ramal, aí para baixo outro rio, fora os rios que cruzam a BR, o Alto Gregório, o Baixo Gregório, o Alto Tauari, Baixo Tauari, o Alto Acurá, o Baixo Acurá. Então a geografia é muito grande. E a cidade, ela é num local muito plano, que acumula tudo. E a população crescendo muito, a periferia inchando. Ela não, né? se preparou, a cidade não se preparou para esse crescimento. O crescimento é desordenado. Por mais que o prefeito ou a prefeita queira fazer um trabalho de qualidade, ela vai ter muita dificuldade para fazer. Porque primeiro tem que ter uma estrutura técnica muito grande para estudar todo esse solo, esse relevo da cidade, porque Tarauacá é muito baixo, né? E também, não sei, cabeça de quem, você lembra do Buchão? Você foi criança, toda criança lembrava do Buchão, né? Que era um córrego como o Igarapézinho, né? Era um córrego, Igarapé do Chão. Eles aterraram. E aquilo ali causa problema depois. Porque era o esgotamento sanitário, né? Uma grande parte da cidade. Né? E escoava, toda a água ia para ali, né? E agora ele tem casas em cima do Buchão, né? Então, isso não foi... Pode ser feito isso, logicamente, mas isso tem que ter um estudo da forma como fazer, para depois não gerar problemas, né? Professora, a senhora foi vereadora. Como é que foi? Como foi que a senhora foi vereadora? Conte aí. Eu não gostei. Assim, olha, é uma coisa que eu nem cito, porque foi um momento da minha vida que eu não gostei. Eu era inspetora de ensino e o Macedo era o governo do estado. Falcão. Era Macedo. E ele chegou para mim e disse que eu ia ser candidata a vereadora, que o partido estava precisando. Eu não era nem filiada. E eu disse que eu não era nem filiada. E eu viajei para o encontro. Aí o seu Augusto Suave foi na minha casa, pegou meu título. Não sei por que eu não levei. Me filiou. E já quando eu cheguei, eu já era candidata, sabe? Dessa viagem. Mas eu não fiz comício, eu não fiz campanha, eu não fiz nada. Eu sei que eu fui eleita. Eu fui a mais votada da época. A Mariazinha Martins, eu nunca esqueço. Ela dizia, Francisca, todo candidato vai para lá ver os votos que teve, tu não vai. Eu disse, mas tu não está lá para ver? E ela dizia, mas estão tirando teus votos. E ficava, eu sei que eu fui eleita. Quem eram os colegas da época? Era Pedro Abreu, a Eusa, Manuel Long, o Maia, que já faleceu. João? Não. João não. Enfim, deixa eu lhe fazer... Era Carlos Maia. Deixa eu lhe fazer outra pergunta. Professora, a senhora... Eu fiquei 6 anos vereadora, porque era para... Eu imagino. Era um período para... Constitucional. Né? A senhora foi fui. Eu fiquei naquele período. Mas eu não gostei. Eu não quis, porque eu gosto de fazer, não gosto de mandar. E ali a gente só manda, indica... E as pessoas não fazem. A senhora considera que a sua militância, a sua dedicação exclusiva para a educação, esse amor, essa coisa... E uns nascem... Tem gente que nasce para tocar violão, outros nascem para dirigir carro, outros nascem para pilotar avião, tem gente que nasce para a educação, né? A senhora acha que essa sua dedicação fez com que a senhora nunca pensasse em ter sido prefeita do nosso município? Foi. Eu nunca pensei assim. Nunca tive essa intenção. A mente teve sempre... Porque eu só queria fazer educação. Eu nasci para isso, eu queria fazer isso. É tanto que eu faço com a Suzana Vieira, numa entrevista que ela deu, que ela tem a minha idade. Eu negligenciei com a família, com os casamentos que eu tive, por conta dessa paixão pela educação. Esse casamento. Eu casei com a educação, não foi? Então... E isso, hoje eu faço uma reflexão e vejo, não me arrependo não. Eu fiz porque eu gostava e gosto, educação é a minha vida. Mas para fazer educação é isso. Se você não se entregar de corpo e alma, não acontece.
É. Eu ligava para a moça que trabalhava comigo, você arruma a minha mala que eu vou viajar a tal hora. Eu nem ia em casa. A mala vinha, eu ia. Tá? Era assim, era uma loucura, uma coisa de... Só quem viveu o que eu vivi, mas foi muito bom, eu tenho grandes lembranças e meu coração está bem sereno, porque eu sei que eu cumpri, não fiz tudo que era para fazer, porque ninguém faz, né? Mas deixei uma parte boa aí feita e tenho consciência de que fui até exemplo para alguns colegas meus, sabe, de profissão, né? Isso foi muito bom. A senhora considera que, assim, o tempo ele é o rei mesmo, porque o tempo ele vai maturando tudo. O tempo as é o coisas, senhor de tudo. Você sacode, deixa o tempo, as coisas vão se encaixando, né? E as pessoas começam a perceber que tinha um ser humano, tinha um ser humano lá que as pessoas, elas acham que a pessoa que está na gestão, ela é uma coisa biônica, ela não sente dor, ela não, é uma máquina, não tem sentimento, é uma máquina que tem que estar sempre. E aí entendi que o ser humano chega chateado, tem dor de dente, tem essas coisas todas. Então, mas assim, eu acho que em relação a sua família, a sua grande família, a educação, né, professor? Isso aqui é importante. Eu tive muita sorte, porque, graças a Deus, eu tenho uma saúde muito boa, viu, senhora? Eu não queria lhe perguntar aqui, porque eu digo, vamos lá perguntar, mas, professora, qual é o segredo mesmo de estar inteiraço até uma época dessa? Completei 80 anos, completei 80 anos. Anda na rua, vai em todo canto, vou em todo canto. Outro dia eu só estava dando uma palestra lá na escola do Corcovado, né? Foi. Olha isso. Dá para você estar lá, né? Qual é o segredo, muito professora? Bom. É ser tranquila, eu sou muito tranquila. Eu não esse negócio de ficar com raiva, esse negócio de coisa pequena, eu não combina comigo. Eu não, tá? Eu só gosto de tudo na paz. Meus relacionamentos familiares são muito harmoniosos, muito respeitosos. Eu falo com meu neto com muita serenidade, com minha filha, então sempre fui. Você sabe que meus filhos são do coração. Mas eu amo igualmente como biológico e meus netos do mesmo jeito. O Enzo, que é da Betânia, mas quando ele nasceu, a avó dele já tinha falecido, que era minha irmã. Ele é meu neto, o Vinícius. Então, eu amo incondicional toda a minha família. E também eu aproveito aqui para fazer um agradecimento, primeiro a Deus, porque sem Deus ninguém é nada. Tudo que eu sou, que eu consegui fazer, foi com a ajuda de Deus, depois da minha família, porque quando eu fui estudar, o colégio pagava, a igreja me deu a bolsa, mas eu tinha que pagar a passagem, de ida e de volta, material de higiene, tudo. E meus irmãos que fizeram isso, a minha família que me proporcionou isso, que o Sebastião, o Bibi e o Nascimento. Eu tenho uma gratidão muito grande com eles por isso. E depois a minha igreja, porque foi através dela que eu consegui. Quando eu voltei, eu já pude fazer um curso superior, né? Quando cheguei aqui, era só eu com pedagogia. Acumulou um monte de função, né? Aí acumulava a função. Professora, eu cheguei a dar 5 disciplinas. Olha aí, eu queria lhe perguntar assim, a senhora atuou no núcleo de educação, antes de inspetoria, depois núcleo, por 28 anos. E na Secretaria Municipal de Educação por mais 10, foram 38 anos só de gestão ali, né? Fora as outras responsabilidades. Fui diretor de 3 escolas. Olha aí. Da Hoje nós temos 2 jovens, a Janaína Furtado, né, no núcleo, e a Cleia, né? A professora Cleia, na Secretaria de Educação. A senhora tem observado aí esses movimentos das duas? Os jovens, eles estão ainda buscando experiência, né, senhora? Eles estão crescendo no processo. A gente cresce dentro do processo, né? Eu também, tem coisas que eu lembro que eu fiz que eu não faria hoje se eu fosse, né? E do mesmo jeito vai acontecer com elas, né? É verdade. Isso é normal. Isso é um processo de crescimento. O João Maio um dia me disse assim, Francisco, tu já nasceu pronta? Eu disse, não, João Maio, eu não nasci pronta. Eu nasci tentando me aperfeiçoar. E isso eu coloquei na minha consciência que eu precisava crescer. Eu acho que o jovem hoje não tem muito essa consciência da minha época, que eu vim lá do Seringal.
com 10 anos, analfabeta. Dizer que eu só casava depois que eu tivesse um curso superior, difícil, e aconteceu. Então, o jovem de hoje não tem tanta essa... Ele é mais... porque ele tem muita coisa ao redor dele, que isso fica difícil para ele fazer opções. Na minha época não tinha, né? Então era mais fácil. Eu fico imaginando, professora, porque hoje a minha bebê Alzira, um dia, pai, eu quero que o senhor... A gente estava andando aqui na cidade, o senhor comprar para mim um slime. O que é isso, minha filha? E eu... ela viu pelo celular e nós fomos entrando na loja. A moça disse, não, é isso aqui, o slime, que é um negócio de... o pop, eu digo, o que é pop, Alzira? Vamos lá, não é uma coisa de apertar com o dedo, que é uma bolinha. Então a galera está começando muito cedo hoje, o que a gente nunca imaginava que na nossa geração, né, na nossa juventude, o mundo era outro. Olha, professor, eu queria lhe agradecer muito e pedir para a senhora deixar aqui, aproveitar essa oportunidade, deixar uma mensagem aí para o nosso povo, olhar ali para a nossa Câmara, deixar uma mensagem para o povo de Tarauacá, para a juventude, para os estudantes, para a população de uma forma geral, e que a senhora continue firme aí, né, trabalhando, porque a gente não pode parar. Fique à vontade, professora. O que eu posso dizer para a população de Tarauacá é que valorize a escola, valorize a educação. Seus filhos precisam da escola. E você precisa valorizar a escola, ser presente na educação do seu filho, participar, contribuir com a administração escolar de uma forma presente, para que seu filho possa sentir que você está interessado na formação dele. Isso é muito bom. O filho saber que o pai está trabalhando para a sua formação. E para o jovem, que ele não desperdice nada. Educação, conhecimento é dinheiro, é dólares, é tudo na vida da pessoa. Não, dinheiro não é tudo, conhecimento é mais. Então, o conhecimento, ele te transforma para médico, para professor, para advogado, mas ele transforma também o teu ser, como um ser cristão, consciente das suas responsabilidades, dos seus deveres, dos seus direitos, que é muito bom o jovem saber que tem direito, mas que tem também deveres. E tudo isso a gente, através do conhecimento, é que você pode conseguir. E eu desejo, assim, para a juventude de Tarauacá muito crescimento, muita sorte, muito amor, muita serenidade. E busquem crescer para o bem. O bem está dizendo o bem. E Deus presente na vida de todos. Sem Deus nós não somos nada. Que cada um coloque Deus na sua vida e dali você possa buscar tudo que você quer e deseja. Porque a determinação é que faz você crescer. Eu deixo um abraço fraterno a todos. Agradeço ao Acioli pela oportunidade. E sou uma voluntária da educação, da igreja. Sempre que precisar, eu estou sempre à disposição para ajudar a todos. Muito obrigada. Muito bom, Neto Pereira, agradecemos aí. Semana que vem, o Neto Pereira vai fazer som aqui. Amanhã nós vamos ter a Pâmela Rocha, que é uma cabeleireira, tem uma história, velho. Amanhã todo mundo ligado aí. Um abraço. Amanhã a gente está de volta aí no nosso bate-papo aí. Boa noite a todos.